e a Bruna Balaroche, que é estudante de medicina da 10ª fase. Então convido para a gente chegar na mesa e começar as falas. A gente não pode sair da mesa? Podemos sair da mesa também. O debate vai ser então 50 minutos para cada debatedor e 20 minutos de intervenção. Mas com flexibilidade de horário. Tem flexibilidade, vai marcando. Então tá. Tem microfone? Acho que não precisa, né? Vocês acham que dá para falar assim? Dá? Sentiu estranho no mesmo? Viu como é que é? Fora desse Puxa uma cadeira aqui. A ideia, pessoal, aqui seria bem bom se a gente pudesse estar numa outra disposição. Não acho essa disposição boa, mas é possível para a gente juntar muita gente. Também não acho que um círculo ia resolver. Porque ia ser um círculo tão grande que vamos ficar muito distantes um do outro. Quando me convidaram para uma palestra, eu já discuti um bocado com ela. Eu digo, eu não acredito em palestra. Não acho que isso sirva para muita coisa. A menos que se dê continuidade. E ela me disse, não, mas a ideia é dar continuidade. Então, bom, se é dar continuidade, que seja um deflagrador. Eu estou entendendo, de alguma forma, como uma nova tomada de posição do movimento, que é ao mesmo tempo estudantil e de defesa do SUS. Então, eu estou tentando entender isso como uma coisa junto e vou falar nesse sentido. Como uma coisa que, para mim, é indissociável. É assim que a gente começa. Então, parece que vocês estão, de novo, começando de um jeito que eu acredito que seja bom. Bom, é para eu falar sobre construção do SUS. Normalmente, eu gasto muito tempo contando a construção do SUS. Não é uma coisa que eu esteja acostumado a fazer em 50 minutos. Eu vou tentar fazer em 50 minutos e deixar a bola quicando para a Bruna continuar. Porque ela disse, não, eu vou pegar da onde tu terminar. Então eu tenho que dar um jeito de chegar até lá. Para você contar tudo, eu coloco os estudantes onde estiverem. Brincadeira, a gente dá um jeito. Então, a primeira coisa que eu queria colocar, tem várias pessoas que já me assistiram algumas vezes, e eu acho que é fundamental que a gente comece do mesmo ponto que eu começo sempre. Acho que tem uma questão de jeito de ver saúde. A gente pode chamar de estilo de pensamento, pode chamar de concepção de mundo, pode chamar de visão hegemônica e contra-hegemônica, o nome que se der para isso. Mas existem jeitos de ver saúde. E o jeito que tu vê saúde determina a tua prática depois. Tudo vai ser consequência de como é que tu enxerga essa área, esse objeto de trabalho chamado saúde. Existe uma tendência hegemônica na maioria dos cursos. Essa tendência hegemônica tem uma história de como é que ela se criou. E tem uma tendência contra-hegemônica, onde eu me incluo, que é absolutamente minoritária hoje no pessoal da área da saúde, mas que também tem uma história. Uma história que começa no século XIX. Então eu vou ter que contar a partir do século XIX e tentar chegar até os dias de hoje e ver como é que o estudante entra nessa história. Então esses jeitos de ver, quando a gente entra num jeito de ver, a gente tem dificuldade de ver de outra forma. Essa é uma questão epistemológica, é uma questão de como é que se constrói o conhecimento. Então, essa área de ver como é que se constrói o conhecimento se chama epistemologia. E para mim a questão de discussão de saúde é uma questão epistemológica. Portanto, nós vamos ter que tentar entender como é que se constrói o conhecimento na área da saúde. E aí eu estava dizendo para vocês que quando a gente aprende a ver de um determinado jeito, a gente não consegue ver do outro jeito. Porque a gente cria como se fosse uma barreira, uma viseira, um óculos especial para enxergar de um determinado jeito. E aí não se consegue enxergar do outro jeito. Isso é bom para garantir que uma ciência se mantenha, mas muito ruim, porque ela vira quase que religião. Tu acredita que é assim, vira crença.
perde, inclusive, embasamento científico. Perde embasamento de humanidade, perde embasamento de uma porção de coisa, porque a gente passa a enxergar só de uma forma. Vocês reparem só, eu não sou homeopata. Portanto, eu entendo pouco de homeopatia. Embora trabalhe bastante com alguns médicos homeopatas, eu sou médico. Embora eu trabalhe com alguns médicos homeopatas, eu não entendo de homeopatia. E tenho algumas discussões com os médicos homeopatas. E eles me dizem o seguinte: uma das bases do conhecimento homeopático é que, quanto mais diluída for a substância ativa, mais forte ela fica. Eu não consigo entender isso. Eu fico pensando assim, eu pego uma porção de sal e boto dentro da água. A água fica levemente salgada. Aí eu pego um pouquinho dessa água levemente salgada e misturo em 5 litros de água doce, diluir. Aí a água vai ficar mais salgada? Não, vai ficar menos. Eu só consigo entender desse jeito, que quanto mais diluído, mais fraco. A homeopatia me diz que quanto mais diluído, mais forte. Não consigo entender. E aí eu digo, olha, não quero entender, está errada a teoria de vocês, eu nego. E aí o pessoal usa medicamento homeopático e fica bom. Como é que funciona? Não sei. Tem uma outra base. Claro que eles já me explicaram isso um monte de vezes, mas não estou querendo explicar a homeopatia nesse momento. Eu estou querendo justamente mostrar essa contradição, que é como que um pensamento não cabe no outro. Se eu entendo que diluição é uma coisa, não cabe o outro pensamento. Isso vale para as verdades científicas. Se eu penso que bactéria causa doença, eu não consigo pensar que bactéria pode ser um achado ocasional. Eu fico pensando que as doenças são causadas por bactéria. E eu lembro que eu aprendi a ver úlcera péptica como uma doença emocional, que se tratava com leite e papoterapia. Que a gente conversava com as pessoas e elas ficavam boas, depois de um tempo de tratamento. Enquanto isso, eu tomando leite de 2 em 2 horas. Depois de muito tempo, se descobriu que tem uma Helicobacter pylori, que, portanto, é a causa da úlcera péptica. Aí eu perguntei para os meus alunos que me ensinaram isso, eu digo, mas todo mundo que tem úlcera tem Helicobacter? Não, nem todo mundo. Eu digo, bom, então o contrário, todo mundo que tem Helicobacter tem úlcera? Não, nem todo mundo. Então Helicobacter causa úlcera? Não sei. Eu sinceramente não sei. Acho que pode estar associado. E aí muda tudo. Está associado a uma coisa. Dizer que a causa é outra. Então o que acontece com os cursos das áreas da saúde? Eles estão loucos para achar uma causa para as doenças. E aí investem nisso. Quando se acha uma causa, reforça a ideia de que é uma causa. Portanto, qual é o investimento que tem que ser feito? Em instrumentos diagnósticos para descobrir a causa das doenças. Remédio para matar a causa da doença. Um lugar onde a gente obriga as pessoas a fazer os exames e a tomar o remédio é no hospital. Portanto, o hospital é o melhor lugar para trabalhar. E a partir do momento que eu tenho uma visão unicausal e penso em bactéria, eu estou pensando simultaneamente em hospital, medicamento, exame, e essa passa a ser a lógica da área da saúde, que é a lógica hegemônica. É assim que está posto nos cursos da área da saúde. A construção do SUS vem de uma ideia contra-hegemônica. Se o SUS está de um jeito que não é o ideal, embora eu ache que o SUS está muito avançado em bastante coisa, é porque ainda tem a visão hegemônica ali dentro. E para romper uma visão hegemônica é muito complicado. Não é uma palestra que desmancha. Por isso eu não acredito na palestra. Porque a palestra é insuficiente para desmontar uma visão hegemônica. O que precisa? Abrir brechas na muralha que a gente bota na volta da gente para não deixar entrar outro pensamento. Então o pensamento que não me serve, eu ergo uma muralha na volta. E não quero saber daquele pensamento. Eu vou tentar forçar com outro pensamento a ruptura da muralha. E aí, talvez eu consiga, numa palestra, abrir uma pequena fissura na muralha. Quando a pessoa sai da palestra, se incomoda 1, 2 dias,